E para fechar, acho que saindo um pouquinho nessa parte de otimização, agora a gente entra na parte de execução dos modelos em Machine Learning. E a gente já tinha visto que dentro da parte de produção de Machine Learning, a gente tem um fluxo onde durante a fase de desenvolvimento a gente define o escopo do projeto, que tarefa a gente quer resolver, que modelo a gente quer aplicar. A gente faz a coleta de dados, o treinamento do modelo e aplica o modelo em produção. E diferente de um pipeline de software tradicional, esse processo é um processo iterativo que a gente tem a fase de coleta de dados influenciando no treinamento do modelo, mas dado nosso resultado e avaliação, a gente pode voltar para a fase de coleta, da mesma forma que após a aplicação do modelo de Machine Learning, a gente pode avaliar, monitorar as métricas, entender como o modelo está funcionando e, consequentemente, voltar para um passo de treinamento ou até voltar para a parte de obtenção de dados para melhorar a performance do nosso modelo em produção. E dentro dessa primeira parte, após definição do escopo, a gente tem o pipeline dos dados e a gente sabe que em Machine Learning a obtenção e tratamento dos dados é uma parte fundamental na avaliação dos modelos, porque os modelos eles vão extrair conhecimento e extrair as estatísticas necessárias para aprender o conjunto de parâmetros a partir dos dados que a gente passa para o treinamento. Se a gente tem um conjunto de dados que é ruidoso, um conjunto de dados bem tratado, cada um vai ter impacto diferente no modelo que está sendo treinado. Então, o mesmo modelo ele pode ter performances diferentes dependendo da informação que a gente fornece durante o treinamento. E aí, nessa parte de obtenção, a gente tem um conjunto de atividades que são necessárias. Então, a gente precisa identificar a origem dos nossos dados, saber a distribuição de origem e se mapeia a distribuição da tarefa que a gente quer resolver. A gente precisa estimar o espaço e a localização de armazenamento desses dados. Então, quanto de informação que eu preciso ter, onde eu vou armazenar isso, se vai ser no servidor externo, se vai ser um armazenamento local, ou se eu vou dividir entre vários servidores. A gente tem que obter esses dados, gerenciar esses dados, fazer a manipulação da informação, fazer a análise para ver se essas informações estão de acordo com a distribuição que a gente espera. A gente precisa garantir que informações que são sensitivas elas são protegidas. Então, se a gente tem informações de usuário, se a gente tem informações que identificam usuários, mostram características específicas de um certo grupo de usuários, então a gente tem que garantir que essas informações elas não sejam acessadas por pessoas externas. E a gente tem que catalogar e anotar os dados, a gente precisa dos rótulos para fazer o treinamento supervisionado e separar, avaliar e testar os modelos dentro desse dataset que a gente separa. E aí, antes de realizar o treinamento, é importante a gente fazer a exploração e análise dos nossos dados. Ainda na fase de coleta, a gente tem que explorar a distribuição e entender se ela está de acordo com o que a gente espera. Com isso, a gente precisa visualizar essas informações, agrupar dados que são correlacionados, anotar esses atributos que são correlacionados, entender se a gente tem atributos redundantes ou se falta algum atributo para realizar a nossa predição. A gente precisa verificar as labels, se tem label faltando, se tem label errado, que possa prejudicar a otimização do modelo durante o aprendizado. Fazer esse mapeamento de distribuições, se o conjunto de treino está adequadamente distribuído e se ele tem alguma relação com o conjunto de validação e relação com o conjunto de teste e com o conjunto de produção, que pode ser diferente do nosso conjunto de dados experimentais. E a gente tem a separação dos conjuntos. Então a gente já viu, por exemplo, técnicas em que a gente separa entre treino, validação e teste, com o Radout ou cross-validation, se a gente tem um dataset pequeno. Então a gente faz diferentes conjuntos de treino
dentro do nosso conjunto de dados, tem que fazer essa exploração a priori. E a gente tem ferramentas para fazer essa exploração. Então, uma boa forma é utilizar essas ferramentas que a gente consegue visualizar os dados, por exemplo, com imagens. A gente pode criar embeddings desses dados para visualizar agrupamentos, clusterizar informações. A gente consegue ver dentro de regiões específicas quais informações estão agrupadas ou como elas estão distribuídas no espaço e se essa distribuição ela está de acordo com a distribuição que a gente espera para treino e está de acordo com essa distribuição de teste. E a gente consegue visualizar também a correspondência da labels. Então, labels que a gente espera, labels que foi predita por outro modelo, ou labels que a gente consegue verificar se estão certas ou erradas. E aí, após a análise inicial, após a obtenção dos dados, a gente tem que também aplicar correções e transformações na imagem. Então, a gente ajusta os labels errados, remoção de ruídos ou exemplos redundantes, definir os pré-processamentos que a gente vai aplicar no modelo antes de fazer o treinamento e estruturar os nossos dados. Então aqui entra toda a parte de ajuste e normalização e entender que processamento a gente pode fazer nos dados. Por exemplo, que operações de augmentation a gente pode fazer para tentar melhorar a precisão do modelo durante a nossa fase de testes. Entrando na parte de treinamento, a gente viu também que a gente tem vários parâmetros que devem ser otimizados. Então a gente tem parâmetros de otimização, os parâmetros de despesas, configuração do modelo, configuração dos otimizadores, e dependendo dessa configuração a gente pode ter diferentes scores ou diferentes valores de acurácia. E a gente precisa também definir esses valores adequadamente para que a gente consiga treinar um modelo adequado para a nossa tarefa. E aí dentro do pipeline de treinamento a gente tem a especificação do modelo, a definição dos operadores, a definição das métricas e parâmetros que vão ser utilizadas, definição do conjunto de features e funções de normalização que a gente vai aplicar. A gente precisa fazer análise de erro durante o treinamento, entender origens de erro, entender a relação entre bias e variância e que modelo de inferência a gente vai utilizar. Então a gente pode utilizar um único modelo ou agrupar diferentes modelos fazendo um bust ou um ensemble de modelos. Então isso são decisões durante o pipeline de treinamento. E para o treinamento a gente pode fazer isso de forma offline, como a gente já conhece no modelo tradicional. Então o modelo de machine learning vai ser treinado num conjunto de dados coletados, e aí o deployment, a aplicação dele em produção, vai ser realizada após a fase de treinamento. E aí no produto o modelo ele vai ser mantido constante até a gente ter um outro retreinamento. Mas o modelo que vai estar em produção ele não é alterado. E a gente tem a forma de treinamento online. Então, ao invés de a gente ter um modelo fixo, dentro da aplicação o modelo ele vai ser atualizado continuamente na medida que novos dados eles são recebidos. E a gente tem também os modelos de inferência. Então a inferência ela pode acontecer em tempo real, na medida que chega informação a gente já retorna a predição, ou em batch, a gente agrupa as informações e tenta fazer inferência baseado nesse grupo. E aí dentro dos modelos de serviço em machine learning, baseado no tipo de inferência e no modo de treinamento, a gente pode ter essas categorias. Então, dado que o treinamento é offline, online, ou a predição ela é sob demanda ou em batch, a gente tem diferentes modos de serviço dos modelos. Então, no forecast, que a gente tem nessa primeira região, a gente tem o treinamento, a inferência em batch e o treinamento offline. E aí, nesse caso, a gente aplica o treinamento offline em batch, e esse modelo ele é comum em pesquisa acadêmica ou em data science. É a forma que a gente utiliza para experimentar modelos ou aprender sobre os modelos. Então a gente tem sistemas simples para fazer essas avaliações,
O modelo ele é treinado offline num conjunto de dados processados. A gente processa isso em batch e faz a avaliação dada uma métrica de acurácia, uma métrica de desempenho. Mas esse modelo ele não é muito comum na indústria. E um outro modelo é o Web Service, então é o padrão mais comum de serviço em ML. E o modelo ele é treinado localmente, offline, e retorna a resposta em tempo real, ou sob demanda. Então, nesse modelo de serviço, a gente tem uma fase de desenvolvimento, de integração e desenvolvimento contínuo. A gente constrói e treina o modelo, faz todo o passo a passo de definição de configuração, avaliação dentro da fase de desenvolvimento. Esse processo vai gerar para a gente um modelo treinado que a gente manda para produção e ele vai ser acessado por um cliente via uma API. E esse modelo é treinado de forma offline. A gente vai ter modelos fixos que vai ser aplicado na API para acesso ao cliente e a resposta ela vai sempre ser retornada na medida que a gente tem uma requisição do cliente. E a gente tem um modelo de aprendizado online que ele é bem similar ao Web Service, mas o modelo ele vai ser atualizado continuamente na medida que a gente tem um fluxo de dados sendo recebido. Então a gente tem uma fase inicial de desenvolvimento que vai gerar para a gente o modelo, a gente vai mandar para produção, mas na medida que as requisições vão chegando, a gente manda as predições, retorna os valores de resposta, mas esses dados eles também vão ser utilizados para atualizar o modelo continuamente. Então, o serviço ele é bem similar ao Web Service, mas ao invés de a gente ter o treinamento online, a gente vai ter ao invés de a gente ter o treinamento offline, a gente vai ter o treinamento online continuamente, atualizando o modelo. E aí, nesse modelo, a gente tem o risco de perder performance se os dados não forem ajustados corretamente. Como a gente está sempre recebendo dados e atualizando o modelo, a gente não tem uma fase de análise de erro e avaliação de performance tão estruturada quanto na fase de desenvolvimento. Então a gente assume o risco de estar sempre atualizando o modelo baseado em novas informações, mas sem uma análise muito criteriosa. A gente tem essa chance de perder a performance. Na parte de produção, a gente também tem que levar em consideração questões do formato do modelo. Então, geralmente, quando a gente faz experimentação, a gente treina num formato de execução dinâmica para frameworks específicos, como o formato do PyTorch, do TensorFlow, do Keras. A gente pode fazer o port serializando os modelos para uma linguagem específica. Então, TorchScript, TF-Lite, TF-JS, que a gente pega esses modelos treinados e consegue executar em outras arquiteturas. Por exemplo, num dispositivo móvel ou num port para um código de C++. A gente pode ter também modelos que são agnósticos à linguagem, então a gente faz esse treinamento e converte para modelos de propósito geral, que não são para funcionamento de um framework específico. E dentro do treinamento a gente tem formatos específicos para treinar, como .h5, .pb, e formatos para fazer inferência que armazena menos informação e estrutura o modelo de forma estática para a otimização das operações em inferência. Então a gente tem também que ter atenção a quanto os formatos e a forma de execução dos modelos para treinamento e para inferência. E a gente tem também que definir a estrutura de deployment. Então, o modelo de serviço, que a gente viu anteriormente, qual serviço a gente quer disponibilizar com os modelos. O monitoramento, como a gente vai monitorar o treinamento, como a gente vai avaliar se o modelo ele se adequa à tarefa. Então a gente já viu as ferramentas de monitoramento que a gente pode utilizar e que métricas a gente consegue extrair para monitorar a performance do modelo. E a gente tem que definir também a fase de avaliação, ou seja, após a produção, após a aplicação em produção, como a gente avalia se o modelo está sendo adequado para a resolução da nossa tarefa. E por fim a gente tem os modelos de execução em Machine Learning. Então a gente pode visualizar um modelo como serviço,
o Model as a Service, que é bem similar à estrutura que a gente tem do Web Server. Então, a gente tem um servidor que hospeda um modelo e a gente tem a nossa aplicação, um website que fornece para a gente, que fornece a nossa solução para o cliente. Então, dado que um cliente ele tem uma entrada, uma certa informação, ele vai passar isso para o nosso aplicativo, para a nossa aplicação, que vai fazer a requisição para o servidor. Feita a requisição, a gente retorna a resposta via aplicativo para o cliente como a nossa predição. Então, a gente estrutura um modelo como um serviço que tem uma interface entre o nosso serviço que está hospedando o modelo e o cliente. Essa interface é via a aplicação. Ou de uma forma mais direta, ao invés da gente hospedar o modelo como serviço, a gente coloca o modelo como dependência para a aplicação. Então a aplicação ela vai ser gerada a partir de um código que também vai receber o modelo localmente. Então quando o cliente ele for usar essa aplicação, ele vai baixar no próprio device tanto a solução que a gente está fornecendo quanto o modelo junto. E aí ele consegue executar localmente. E aí tem a vantagem que a gente não vai depender das requisições para o servidor. Isso pode funcionar de forma mais direta localmente para o cliente. E a gente não precisa receber informações privadas do cliente. Então a gente tem menos risco de vazamento de dados sensíveis. Se o cliente ele já está executando localmente, a gente não tem o risco de vazar essa informação. Em contrapartida, a aplicação ela vai ficar um pouco mais pesada, porque a gente vai ter um modelo integrado dentro dela. E a gente tem que definir que métricas a gente quer recuperar quando o cliente usar essa aplicação. Porque como o modelo ele não vai estar hospedado no servidor, ele vai estar executando localmente, a gente não tem essa extração direta das métricas de desempenho dada um dado de entrada. Então a gente não sabe que dado de entrada está sendo passado, a gente não sabe a resposta do modelo. Então a gente tem que definir as formas de avaliar isso para entender se o modelo está se adequando dentro da nossa aplicação. Outro modelo de computação é a computação pré-computada. Então ao invés da gente mandar o modelo como serviço ou utilizar um modelo localmente com o cliente, a gente vai ter um conjunto de dados que a gente já conhece a priori. A gente computa isso do nosso modelo que a gente treinou e armazena num banco de dados. E o serviço ou aplicativo que a gente vai fornecer para o cliente, ele vai extrair a informação desse banco de dados. Então, quando o cliente der uma entrada, a gente vai procurar os valores que são mais semelhantes com os dados que a gente já tinha a priori e recuperar a predição que o modelo fez para esses dados que a gente já conhece. E a gente envia essa predição para o cliente. Então a gente não precisa ficar executando o modelo sempre, mas a gente fica limitado a ter na nossa base de dados informações que mapeiam exatamente a distribuição que a gente tem para o cliente. Então se a gente tiver uma informação que é muito diferente do que a gente conhece na nossa base, a gente não vai conseguir retornar a predição correta. E um outro modelo de execução é o aprendizado em Federated Learning. Então, a gente vai ter, de forma similar à execução local, a gente vai enviar o nosso modelo que está armazenado na nuvem para os clientes. Os clientes eles vão executar, dado sua informação local, os modelos, mas esse modelo nos clientes ele não vai ser utilizado apenas para inferência. Esse modelo que a gente distribui entre os clientes, eles vão ser otimizados no próprio aparelho local. E aí, ao invés da gente treinar um modelo no servidor, a gente vai mandar um modelo inicial que vai se ajustar localmente para as informações dos clientes. Os clientes vão compartilhar os pesos. Ao invés de compartilhar os dados, os clientes vão compartilhar os pesos do modelo, otimizado para a informação que está armazenado localmente.
Esses pesos vão ser agregados, vão ser juntados a partir de uma função de agregação para gerar um modelo especializado, um modelo generalista otimizado para cada um dos clientes. Então, essa é uma forma de execução que mistura o aprendizado online com a execução local dos modelos. Então, o modelo ele vai ser treinado de forma colaborativa e ajustado localmente em cada device. E aí, nesse cenário, a gente compartilha informações para treinar um modelo, a gente vai ter modelos especializados para um conjunto de distribuições que a gente sabe que vai acontecer em cenários reais, em cenários dos clientes, porque a gente está otimizando com a informação dos clientes, mas a gente precisa ter um modelo de treinamento, ou um fluxo de treinamento que seja leve, para que a gente possa executar localmente sem consumir muita energia ou gastar muito tempo de computação nos devices do cliente. Porque geralmente a gente computa, faz o treino em servers maiores, que conseguem suportar a carga de treino, para depois mandar o modelo só para fazer inferência. E aí é isso, a gente viu alguns processos de otimizações adicionais, como a quantização e pruning, e os modelos de execução em machine learning. E aí, a forma de estruturação do nosso projeto vai depender da tarefa que a gente quer executar. Então, a gente pode ter diferentes formas de aquisição dos dados, diferentes formas de execução dos modelos ou do treinamento, mas a gente geralmente segue essa lista de tarefas que já dá para a gente uma boa base de como a gente vai obter os dados, rotular, visualizar e fazer a exploração dos dados e qual vai ser o cenário ideal de aplicação do nosso modelo de machine learning para cada tarefa que a gente precisa executar. Então, se a gente tem requisitos de privacidade, a gente vai priorizar a execução local ou execução em federated learning. Se a gente tem modelos pesados que fazem tarefas pesadas, então a gente vai fazer a execução baseada no servidor com requisições para um site web. E isso vai depender dos nossos requisitos ou da tarefa que a gente quer executar, para a gente escolher o modelo de execução ideal.